Série Física Antiga e Clássica, temporada 3, Física Antiga, episódio 2, Geometria. Não é surpresa que depois de todas as preparações e introduções, nós tenhamos que começar o ensino de física exatamente pela mãe das ciências, a geometria, que significa explicitamente medir a Terra. Então, vamos começar a medir a Terra em nossa melhor referência histórica, pelo menos no Ocidente, ou seja, o Egito Antigo. Neste primeiro momento de organização de nosso curso, vamos combinar o uso de algumas palavras no sentido em que usaremos em nossos vídeos. Procuraremos ver isso como um glossário para as nossas apresentações e não como definições acadêmicas. Podemos considerar três, por assim dizer, níveis de pensamento. Ideia. É o primeiro e mais óbvio dos atos da percepção pelo fato de se limitar ao simples reconhecimento de algo. Trata-se de uma imagem ou uma representação mental de um objeto. Já o conceito está relacionado com a ideia que é feita do objeto, uma ideia fixada, uma ideia feita, uma ideia mais bem organizada. E, finalmente, a definição é uma explicação clara e concisa de alguma coisa, é um significado. A segunda divisão importantíssima é relativa às funções da linguagem, que parecem ter desaparecido das escolas regulares. A primeira, função explicativa, é função que a linguagem tem pela necessidade do ser humano expressar seus pensamentos para os demais. A segunda, função apelativa, é a função de convencer aos demais da validade de suas ideias. E a terceira, função denominativa, nas ciências podemos considerar que esta é a principal função, pois é necessário que as definições sejam objetivas e facilmente reprodutíveis e compreensíveis por quem terá acesso à informação, mesmo que discorde de seu conteúdo. Aqui gostaria de pedir humildemente que os seguidores ajudem a utilizar essas definições acima da melhor maneira possível. E falo isso como alguém que costuma também trocar as palavras, mesmo entendendo o significado, o que atrapalha quem está ouvindo a explicação. Se reconstruirmos esses aspectos da língua portuguesa, certamente melhoraremos muito o entendimento da ciência. É importante entender que existe uma ordem de exigência. A ideia é mais geral e muitas vezes até admite situações não possíveis. Já o conceito deve ser mais restrito, levando em conta as possibilidades de realização dessas ideias. Já no caso da definição, ela não pode dar margem à interpretação. Uma definição deverá estar certa ou errada, mas deve ser claramente compreensível. Já no caso da função denominativa da linguagem, se for mal utilizada, destrói todas as outras funções. Isso porque, em física pelo menos, temos definições rígidas, mas também ideias até mesmo improváveis, por estar no campo das conjecturas teórico-matemáticas, e não sendo ainda mensuráveis ou refutadas, permanecem como possibilidades, mas não como conceito. O que os estudantes precisam aprender a diferenciar quando se está falando de uma simples teoria ou um postulado fundamental da física. São coisas totalmente diferentes, mas tenho visto que em discussões entre alunos como se fossem a mesma coisa. Não precisamos explicar em muitos detalhes sistemas como os egípcios numeravam as coisas, pois podemos observar que é o mesmo nosso sistema decimal. Detalhes nas diferenças deixamos para os historiadores e artistas, pois não dominamos essa área. Então vamos falar
de um instrumento de medida muito importante e simples do tempo do Antigo Egito, que é o triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5, muito comum nas provas de concurso nos anos 70 e 50, ou melhor dizendo, 70 e 80. Além da proporcionalidade, ele determina um ângulo reto. Voltaremos a falar do ângulo reto no futuro, como podemos observar na figura. Imagine no Antigo Egito a utilidade desse triângulo para marcar rapidamente as divisões a serem plantadas no período das cheias do Nilo. Além disso, serve para marcar uma base quadrada ou retangular de uma casa ou aposento. Neste caso, o estilo é determinado primeiro pela necessidade, ou seja, formas simples e eficientes para medir. Uma vez que o triângulo era colocado adequadamente no solo, suas linhas podiam ser estendidas para abarcar o retângulo desejado, o que poderia ser conferido ao final, comparando-se os diâmetros das figuras maiores. Quando falamos no início que geometria é explicitamente medir a terra, estávamos falando não só de medir o solo, mas no sentido também de medir as coisas da terra, da agricultura, etc. Por exemplo, a ânfora era um vaso de cerâmica que servia para medir cereais e líquidos, como água, vinho, leite, etc. No momento, como um bom egípcio que já dominou o triângulo retângulo pensará até o próximo episódio em uma maneira de fazer canteiros,